Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Madrugada violenta em Ibiúna, no interior de São Paulo. Quadrilha fortemente armada explode bancos e leva terror à cidade. Estas imagens foram feitas pelos moradores. São explosões e disparos de fuzis e metralhadoras. Detentos fazem rebelião com reféns no centro de detenção provisória de Taubaté. Pesquisa divulgada hoje aponta empate técnico na disputa pelo governo de São Paulo entre João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB. Senado argentino vota projeto que prevê a legalização do aborto no país. China contra-ataca os Estados Unidos em mais um capítulo da guerra comercial entre os dois países. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido de desistência feito pela defesa do ex-presidente Lula, que abriu mão de um recurso que tentava a liberdade do petista. A homologação da desistência foi feita pelo ministro Edson Fachin nesta quarta-feira. Assim, o pedido de soltura do ex-presidente Lula não será analisado pelo plenário do STF. A decisão de Fachin atende a um pedido da defesa que na segunda-feira abriu mão do recurso. Os advogados de Lula agiram estrategicamente. Isso porque havia o receio de que, além da soltura, os ministros pudessem analisar se o petista está apto ou não a disputar as eleições de outubro. Condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente se enquadra na lei da ficha limpa e, se fosse considerado inelegível pela corte, não haveria mais possibilidade de recurso. Agora, os advogados dizem que vão avaliar novos fatos que possam ser utilizados como argumentos em um outro pedido de soltura. No fim de semana, o PT confirmou a candidatura de Lula ao lado do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que será o porta-voz do petista enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça. O partido também anunciou uma aliança com o PCdoB, que prevê que Manuela Dávila será a candidata a vice, independentemente se o cabeça da chapa for Lula ou Haddad. A defesa de Lula errou e agora voltou atrás. Lula sabe que não poderá ser candidato, mas estica a discussão nos tribunais para se manter no noticiário e, na hora H, apoiar Fernando Haddad. Assim, o ex-presidente tem a esperança que poderá levar Haddad ao segundo turno. No PT, inclusive, há quem tenha a remotíssima esperança de que uma manobra legal permita que Lula participe da eleição ou que a foto do ex-presidente possa constar da urna eletrônica, embora o voto seja de Haddad. No início da sessão desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli vai assumir o cargo no dia 13 de setembro e comandará a corte até 2020. Ele irá substituir a ministra Carmen Lúcia, tanto na presidência do STF quanto à frente do Conselho Nacional de Justiça. A votação foi simbólica, já que o STF tem a tradição de eleger como presidente o ministro com mais tempo na casa que ainda não tem ocupado a função. A cada 2 anos, o Supremo faz um rodízio entre os ministros na presidência da Corte. Dias Toffoli é um entrevistado do programa Data Vênia, que estreia hoje, à 00:30, e é apresentado pelo advogado criminalista Luiz Flávio Durso. O PT entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, para que Lula participe na quinta-feira do primeiro debate na televisão entre os presidenciáveis, que vai acontecer na TV Bandeirantes. O partido quer a participação presencial em São Paulo ou por videoconferência ou mesmo por meio de vídeos previamente gravados na cela.
O ex-presidente está preso em Curitiba desde 7 de abril por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O PT já teve um pedido para que Lula participe do debate pelo Tribunal Regional da 4ª Região, negado na segunda-feira. Pode anotar, Lula não vai poder participar de nenhum debate. Se isso acontecer, será praticamente um milagre. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre o acidente aéreo que matou o ex-governador de Pernambuco e então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Diante da impossibilidade de determinar a causa, os investigadores pediram o arquivamento do caso. O acidente vai completar 4 anos no próximo dia 13 e mesmo após as investigações da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal, continua sem uma causa determinada. O jato particular no qual Eduardo Campos viajava para cumprir a agenda de campanha caiu em cima de uma casa em Santos, no litoral paulista. O avião tinha decolado 40 minutos antes do aeroporto do Rio de Janeiro. Além do político, outras 6 pessoas morreram. No relatório da PF, 4 possíveis causas são apontadas. O avião pode ter colidido ou tentado desviar de algum objeto ou de um pássaro. O piloto pode ter sofrido desorientação espacial e ainda existe a possibilidade de ter ocorrido uma falha no profundor ou na regulação dele. A peça fica na cauda e é responsável por mudar a inclinação da aeronave. Apesar das 4 possibilidades, nenhuma delas é conclusiva. O nosso esforço investigativo todo nos fez ter elementos suficientes para afirmar que essa aeronave subiu imediatamente após sobrevoar o Morro Monte Serra, em condições controladas até ali, estáveis, relativamente estáveis, subiu de uma forma bastante acentuada, atingiu um pico nessa subida e depois desceu também de uma forma bastante acentuada, impactando o solo com uma velocidade muito elevada. O gravador da cabine estava desligado e não registrou as conversas daquele dia. Na última comunicação feita entre a tripulação e a torre de comando, 1 minuto e 6 segundos antes da batida, o piloto cita as condições climáticas. Como chovia no momento, ele dá a entender que subiria novamente e finaliza dizendo que iria aguardar e voltaria a chamar. A Polícia Federal informou que as péssimas condições dos destroços da aeronave prejudicaram a perícia, mas o avião foi reconstruído virtualmente e imagens de 3 câmeras de segurança da região foram utilizadas nas investigações. Antes de ser tornado público, o relatório foi apresentado aos familiares das vítimas e, apesar de muitas especulações, a Polícia Federal descartou qualquer possibilidade de sabotagem. Todo esse entendimento que nós tivemos da mecânica do voo é absolutamente incompatível com qualquer possibilidade de sabotagem imaginada para o avião. A mesa diretora da Câmara adiou para a próxima terça-feira a decisão sobre a cassação do mandato de Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Na reunião de hoje, o corregedor da mesa da Câmara, deputado Evandro Gussi, alegou que a situação é complexa. Maluf foi condenado em uma ação criminal que já não admite mais recursos. E em casos assim, a Constituição determina que o plenário da Casa discuta a cassação e não apenas a mesa diretora. Além disso, 2 deputados que compõem a mesa pediram mais tempo para analisar o caso. Paulo Maluf foi condenado pelo STF a quase 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele cumpre a pena em casa por questões de saúde. O Supremo também determinou a perda imediata do mandato, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, questionou a Corte, dizendo que essa decisão cabe ao Legislativo e, segundo a defesa de Paulo Maluf, deve conversar sobre o caso diretamente com o presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A defesa considerou, ou a ministra considerou, o adiamento sensato. Maluf não é cassado só porque está doente, mas principalmente e especialmente por temor reverencial.
O diretor de atendimento do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Hilton Fernandes, foi exonerado do cargo a pedido do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele teria liberado mais de 4,5 milhões de reais para a contratação de uma empresa de informática que, segundo os técnicos do próprio INSS, prestaria serviços inúteis ao órgão. O contrato acabou cancelado e, além do diretor de atendimento, o ex-presidente do INSS, Francisco Lopes, e o servidor responsável pela gestão do negócio também foram exonerados. Nós não conseguimos contato com os envolvidos. Olha, uma correção. Não foi Carmen Lúcia que considerou o adiamento do julgamento de Maluf ou da cassação de Maluf sensato, e sim a defesa do próprio Maluf. Olha, nesse caso que a Amanda acaba de relatar, demissão é pouco. É caso de polícia. Quantas pessoas foram prejudicadas do INSS por essa gatunagem? Essa gente se atreve a esses negócios escusos porque tem certeza da impunidade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 13 investigados da Operação Ressonância, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Gilmar concedeu liberdade ao executivo Dáureo Speranzini Júnior, ao empresário Miguel Iskin e ao sócio dele, Gustavo Estelita, presos desde o começo de julho por determinação do juiz Marcelo Bretas. Eles estão proibidos de manter contato com outros investigados e não podem deixar o país. As decisões foram tomadas na segunda e terça-feira. Também ontem, o Ministério Público Federal denunciou 24 pessoas, incluindo o trio solto pelo ministro. A denúncia é baseada nas operações Ressonância e Fatura Exposta, ou Fratura Exposta, que investigam fraudes da saúde do Rio. Há uma verdadeira guerra entre o ministro Gilmar Mendes e a Lava Jato. Gilmar tem liberado um bom número de presos pela operação, mesmo ante o inconformismo do Ministério Público. Ontem, isso é uma outra história, mas envolvendo Gilmar Mendes, ele suspendeu uma ação penal na Justiça do Rio contra o empresário do setor de ônibus, Jacó Barata. No ano passado, Gilmar mandou libertar Barata por 3 vezes. Há um pedido do Ministério Público para que o STF analise a atuação do ministro no caso. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Barata. Para muitos, ele deveria ter alegado suspeição e não julgado esse processo. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há prazo para que sejam apresentadas ações de ressarcimento aos cofres públicos contra agentes envolvidos em casos de improbidade administrativa. Até agora, a lei previa que essa cobrança só poderia ocorrer num período de 5 anos a partir da data em que a irregularidade fosse descoberta. O julgamento desta quarta foi marcado pela mudança de voto dos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que na semana passada, quando a discussão do caso começou, haviam se posicionado a favor da prescrição. Decisão corretíssima. Essa gente que atacou os cofres públicos é capaz de tudo, inclusive de tentar levar o processo ou os processos à prescrição. Outra coisa, informa-se que está formada a maioria no STF para o aumento dos proventos dos ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal acabam de aprovar por 7-4, isso que o Boris acabou de dizer, né, Boris? Você parece que estava adivinhando. Um reajuste salarial de 16% para os integrantes da Corte a partir do ano que vem. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente da República. Se a decisão for confirmada, os salários dos ministros vão passar de R$ 33.763 para mais de R$ 39 mil.
Como os vencimentos dos ministros do STF servem como teto do funcionalismo público e como base para os salários de todo o judiciário, a medida tem efeito cascata, ou seja, todos os juízes de todas as instâncias e Ministério Público, né, Boris, acabam tendo aumento com base nessa decisão que deve ser referendada pelo Congresso. Os candidatos João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB, lideram a disputa pelo governo de São Paulo, de acordo com pesquisa do Instituto MDA e divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. João Dória tem 16,4% das intenções de voto, seguido por Scaff, com 16,2%. Com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados. Márcio França, do PSB, está em terceiro, com 5%, empatado com Luiz Marinho, do PT, com 4,8%. Logo atrás vem Lisete Arelaro, do PSOL, o advogado Rodrigo Tavares, do PRTB, e Toninho Ferreira, do PSTU. Brancos e nulos somam 29,5%, enquanto indecisos são 21,4%. No segundo turno, Scaff levaria vantagem sobre Dória, embora estejam tecnicamente empatados, segundo a pesquisa. Eduardo Suplicy, do PT, segue bem na dianteira para o Senado. Atrás, viria Marta Suplicy, que já anunciou que sairá da política e não vai concorrer, e em seguida, Mário Covas Neto, do Podemos, e Major Olímpio, do PSL. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 2 e 5 de agosto de 2018. A pesquisa CNT-MDA também perguntou aos paulistas em quem votariam para presidente da República. No cenário sem Lula, quem lidera em São Paulo é Jair Bolsonaro, do PSL, com 18,9% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com o ex-governador do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 15%. Atrás vem Marina Silva, da Rede, Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Álvaro Dias, do Podemos. O cenário com Lula traz o petista à frente, seguido por Bolsonaro e Alckmin. Não há alteração significativa para presidente da República e, no caso de São Paulo, é muito difícil fazer qualquer previsão. Vai acabar o pleito sendo decidido pelos debates e pelos programas de rádio e TV do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser um páreo duro. Scaff é acusado de usar em seu favor a estrutura da Fiesp, da qual ele é presidente. Está afastado, mas é presidente. E de Dória cobra-se ter deixado a prefeitura paulistana depois de assumir que cumpriria integralmente o seu mandato. No próximo dia 17, a Rede TV realiza o debate com os candidatos à presidência da República. E a sua participação é muito importante. Você pode enviar por texto ou vídeo perguntas aos candidatos usando as nossas redes sociais. Para isso, basta acessar o nosso Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube e usar a hashtag Debate na Rede TV. Se preferir, você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. E não se esqueça, coloque seu nome completo e a cidade onde mora. Após disparar em junho por conta da greve dos caminhoneiros, a inflação oficial desacelerou e ficou em 0,33% em julho, quase um ponto percentual abaixo do registrado no mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 4,48%, mas ainda segue dentro da meta estabelecida pelo Banco Central para 2018. No ano, o indicador acumula alta de 2,94%. A baixa competitividade da indústria brasileira muitas vezes faz com que empresas e o comércio nacionais comprem matéria-prima importada. Estudos mostram que um produto feito no Brasil chega a custar 30% a mais que no exterior. Olha a baguete quentinha, crocante por fora e macia por dentro. E o brilho deste pão de brioche. Também tem croissant, macarrão e um doce de chocolate amargo com creme de avelã de dar água na boca.
As delícias são da padaria do Pascal, um francês que mora no Brasil e trouxe a São Paulo a arte da boulangerie e da pâtisserie francesas. Quando eu entrei, obviamente eu tinha o jeito de enxergar a padaria do nosso jeito francês em Paris, ou seja, trabalhar de forma artesanal com ingredientes de qualidade. Só que para repetir as receitas de lá, o empresário sentiu dificuldade em encontrar fornecedores de ingredientes locais, pela qualidade e principalmente pelo preço. Por isso, algumas frutas, o chocolate e todos os tipos de farinha usados na padaria vêm de outros países. Nós temos produtos aqui fantásticos, mas temos produtos que não tem. E por que não tem? Tem duas razões. Ou realmente porque não pode produzir, ou porque pode produzir, mas você não consegue comprar e não consegue rentabilizar o teu produto por causa de preço, do custo de venda que as industriais aqui estão te propondo. Preço alto é um problema que muitos empresários brasileiros enfrentam na hora de comprar matéria-prima nacional. Esta chocolateria é outro exemplo. Para conseguir chegar à excelência desejada com os produtos artesanais, o jeito foi recorrer ao chocolate importado, de qualidade e bem mais em conta. Geralmente são da Bélgica, são fabricados da Bélgica, que são referência e excelência em qualidade de chocolate. Segundo a empresária, um chocolate comprado na Bahia, por exemplo, chega a ser quase 2 vezes mais caro do que o importado da Bélgica. Muitas vezes, comprando um importado, a gente consegue um custo melhor mesmo do que os produtos da mesma qualidade, com o mesmo padrão, que são fabricados aqui nacionalmente. Isso acontece, de acordo com este especialista, porque o Brasil é um país pouco competitivo e carece de políticas públicas adequadas que valorizem a produção nacional. Produzir no país é muito caro, infelizmente. Por isso acontece por vários fatores, desde tributos muito altos para a indústria, para a manufatura, o setor logístico como um todo, né? Ou seja, você transportar uma carga, levar um produto de um canto a outro para o país é muito caro. E aí, essas delícias acabam com o sotaque importado. Se fosse só chocolate, seria ótimo. Importação e inflação são assuntos para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, boa noite. Nós estamos vivendo uma inflação de 15% a 20% no preço do pão francês por causa da importação do trigo. O que acontece com o Brasil que não consegue ser autossuficiente? Seriam, por exemplo, restrições do clima? O setor agrícola diz que sim. Sim, boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Mas nós temos outras questões, não é? Que não é só o clima que nos tira a produtividade do plantio. O risco dessa cultura também é bem maior do que o que nós temos no milho e no algodão. E que, por causa disso, os agricultores preferem fazer o rodízio da terra usada no plantio da soja, fazer esse rodízio com milho e algodão, poderiam estar fazendo com o trigo. Agora, nós não podemos esquecer que nós temos um problema de qualidade de semente. Nossas sementes não são as melhores. O problema se agrava, porque hoje nós não temos dinheiro para os institutos de pesquisa que estavam exatamente trabalhando na melhoria da semente do trigo. Nós hoje temos apenas 60%, 50%, 60% daquilo que nós usamos de trigo. O resto é tudo importado. A importação chega a ser 60% do nosso consumo. Agora, bem lembrado pelo Boris, a inflação do pão francês pesa e muito no bolso, mas não chega a pesar tanto, ou está ali, ó,
quanto à inflação da energia elétrica. Você viu na reportagem que a Amanda, na informação que a Amanda deu da inflação do mês de julho, nós tivemos só na energia elétrica, gente, um reajuste de 13,78%. É a sua conta de luz, a conta do dia a dia que vem todo mês para você pagar. No ano, o reajuste na conta de luz já é de quase 20%. A ordem, portanto, é apagar a luz. E olha, sabe aquela luzinha que de vez em quando a gente enxerga lá no fim do túnel? Cuidado, é um trem vindo em sentido contrário. A situação está gravíssima. Agora, brincadeira à parte, vamos lá. Esse é um dos enormes desafios da nossa economia que crescem a todo instante. É o controle dos preços públicos, energia, combustível, gás. Esse desafio está no alto da lista dos desafios para o próximo governo. Por isso a importância de você acompanhar os debates, tá? No caso da energia elétrica, os aumentos não param por aí, presta atenção. Uma nova rodada já foi anunciada e agora nós vamos ter que pagar a conta da dívida da Eletrobras. Como a empresa não foi privatizada, o governo agora disse o seguinte: consumidor paga o negativo da conta do setor elétrico. Não foi privatizado. Problema do povo brasileiro. Hoje essa dívida é de 1,4 bilhões. Imagina o reajuste da sua conta de luz, gente. No caso do pão francês, o aumento de preço não é muito diferente da energia, você viu? Chega aos 20%, mas a diferença é que no pão francês, o aumento de preço não vem por conta da incompetência dos padeiros ou falta de investimento. O que vale para os preços públicos. Ao contrário, nós temos aqui o que é considerado por muitos o melhor pão francês do mundo. O que pressiona preço no pão francês, você viu, é o dólar, que também subiu aí cerca de 20%. Aliás, alguns técnicos do governo estão dizendo o seguinte, presta atenção, se o dólar bater na casa dos 4, sobe a taxa de juros. Por isso, o governo está empenhado e absorvendo o prejuízo do Banco Central para controlar as cotações do dólar. Aliás, teve um número divulgado hoje que mostra o seguinte, 10 bilhões de prejuízo do Banco Central por conta da venda de dólares no mercado para segurar as cotações, tá bom? 10 bilhões de dólares. Imagina a falta que esse dinheiro faz para educação, para saúde, para investimento. Esse cobertor está curto, né, dona Salete? Muito. Agora, me diga uma coisa, o que pesa na inflação, ou pelo menos o que pesou na inflação de julho, não foram só os preços administrados, que são esses preços públicos, controlados pelo governo, no caso da energia elétrica que você deu como exemplo. Verdade. Combustível, nós tivemos até uma quedinha de preço depois da greve. Dos subsídios, né, o diesel, etc. Você tem um reajuste grande, Amanda, presta atenção, reajuste grande passagem aérea. Alguns reajustes chegam a 45%. Passagem de ônibus interestadual, viaja, reajuste de 10%. O maior alívio veio com a queda de preço de alimento e bebida. E também vestuário. De novo, a recomendação é pesquise preços e aproveite as promoções. Para mocinhas não tem, mas para moções, Bob, promoções tem. Tem que aproveitar as promoções. Meu problema é o tamanho, Salete. Boa noite. Sob medida. Obrigada, Salete. Até a próxima. A polícia prendeu um homem acusado de ter participação na morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte. A PM estava desaparecida desde quarta-feira e foi encontrada morta dentro de um carro abandonado na zona sul de São Paulo. Você viu, você lembra que a gente deu essa história aqui ontem no Rede TV News? A prisão foi anunciada hoje, durante uma entrevista coletiva de imprensa. E a repórter Caroline Rosito acompanhou essa coletiva. Tem mais informações, né, Caroline? A gente vê que a entrevista já terminou, mas que homem é esse? Suspeito é esse que foi preso? Qual é o envolvimento dele no crime? Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos. O suspeito preso é Felipe Oliveira da Silva, conhecido como Silvinha. Ele é o homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança abandonando a moto de Juliane no bairro de Pinheiros. O rapaz já tem passagem pela polícia. Em depoimento, ele negou participação na morte da PM e disse que só foi responsável por abandonar a moto dela no local.
Porém, hoje, testemunhas confirmaram que ele é um dos 4 indivíduos que levaram Juliane no dia em que ela desapareceu. Essa informação foi confirmada durante coletiva de imprensa pelo delegado responsável pelas investigações. Na noite de ontem, com a colaboração da Polícia Militar, compareceu uma pessoa que eu gostaria de manter em sigilo e trouxe o Felipe Oliveira da Silva até o Distrito Policial 89. Ele nega qualquer outra participação no evento da morte da policial Juliane. Porém, tem testemunhas que reconheceram ele como um dos 4 indivíduos que abordaram a policial militar na madrugada do seu desaparecimento. A partir de agora, quem assume o comando do caso é o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Segundo o laudo do IML, Juliane foi morta um dia antes do corpo dela ser encontrado pela polícia dentro de um porta-malas de um carro que estava abandonado. A polícia agora quer saber o que aconteceu entre os dias do desaparecimento e o dia que um corpo dela foi localizado. De São Paulo, Caroline Rosito para o Rede TV News. Espero que não haja vinganças dos amigos dessa PM assassinada. A polícia do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas em Niterói, na região metropolitana. Segundo os investigadores, o bando é chefiado pela mesma família há quase 30 anos. As informações ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Vendramini. Oi, Boris. Oi, Amanda. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A polícia prendeu 7 pessoas de uma quadrilha que fornece drogas para o grupo que controla o tráfico no Morro do Cavalão, em Niterói. 81 mandados de prisão foram expedidos, 18 deles para pessoas que já estavam presas. Um deles é Reinaldo Medeiros Inácio, apontado como chefe do tráfico na comunidade. Ele cumpre pena no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A polícia declarou que, mesmo preso, ele continua comandando a quadrilha. As ligações telefônicas de mais de 100 pessoas foram monitoradas durante essas investigações entre 2016 e 2017. A polícia descobriu que, além de abastecer favelas da região, a quadrilha também fornecia drogas para presídios. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. 13 pessoas são feitas reféns em uma rebelião no centro de detenção provisória de Taubaté, no interior de São Paulo, há mais de 4 horas. São 2 funcionários do presídio e 11 voluntários que prestam assistência religiosa na unidade. O motim começou por volta das 3 da tarde. Os internos colocaram fogo em roupas e colchões. Uma grande cortina de fumaça se formou no local. Não há informação sobre feridos. O grupo de intervenção rápida, a Força Especial de Agentes Penitenciários, entrou no presídio para tentar conter a rebelião. A direção do CDP negocia a rendição dos detentos. Um dos reféns já foi liberado. A unidade está superlotada. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o presídio tem capacidade para cerca de 840 detentos, mas abriga mais de 1.500. A Justiça de Guarapuava, no Paraná, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Schwitzner. O biólogo vai responder como réu pelos crimes de homicídio com 4 qualificadoras: meio cruel, dificultar a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio, além de cárcere privado e fraude processual por alterar a cena do crime. Tatiane foi encontrada morta dentro do apartamento do casal após cair do 4º andar. Parte da ação de Luiz Felipe foi flagrada pelas câmeras de segurança do prédio. O acusado ainda tentou fugir para o Paraguai, mas foi preso a 300 quilômetros do local do crime. A defesa de Luiz Felipe pediu transferência dele para a penitenciária de Guarapuava, depois de uma tentativa de suicídio.
O sossego da pequena cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, foi interrompido por uma quadrilha que levou terror ao explodir bancos e fazer muitos disparos. De longe, dava para ver o clarão no céu. Essas imagens foram feitas por moradores da região que acordaram no meio da madrugada com o barulho das explosões e os tiros de fuzis e metralhadoras. Esse jovem estudante de direito, que mora com a irmã bem em frente às agências bancárias, passou a noite em claro. Teve muita gritaria, teve muita bomba e muito tiro. Dava para sentir a bomba, as coisas mexiam, a geladeira fazia barulho, a mesa era de vidro, ela tremia, o chão tremia, a casa inteira tremia, a xícara do armário caiu. Foi um momento de terror. O medo tomou conta de todos os moradores de Ibiúna, que tem pouco mais de 76 mil habitantes. Fiquei dentro, deitada no chão, né, com medo de acontecer alguma coisa. E aí foi durante uns 25 minutos, escutei uns barulhos, fiquei nervosa. A gente tem medo que mexa com alguma família, que ocorra uma bala perdida em casa de alguém. A ação dos bandidos durou cerca de meia hora, tempo suficiente para fazer um grande estrago. Nessa agência aqui, não sobrou praticamente nada da fachada. Na área do autoatendimento, não dá nem para identificar o que é caixa eletrônico. Nessa outra agência aqui do lado, que também foi atacada pelos bandidos, não sobrou nem o teto. O bando ainda teve tempo de assaltar uma joalheria que fica na entrada de um shopping a 500 metros dos bancos. E esse caminhoneiro que tinha saído de casa para ir trabalhar teve o caminhão atingido por 2 tiros. Pediram para mim descer do caminhão e entrar embaixo. Eu fiquei deitado embaixo até eles roubarem embora. Uma agência do Bradesco também foi atingida pelos disparos. Lógico que você percebe que é uma ação organizada, é uma organização criminosa, organizada para tanto. Você vê o aparato onde já se foi utilizado, inclusive para detonação dos explosivos, mas é prematuro dizer qualquer coisa. A Defesa Civil passou a manhã no local avaliando a estrutura dos prédios. Um deles ficou com uma imensa rachadura na parede. O tamanho do prejuízo ainda não foi divulgado. Também ainda não se sabe quantos bandidos conseguiram levar em dinheiro. Os bancos Itaú e Santander disseram em nota que as agências serão reconstruídas e que, por enquanto, os clientes poderão procurar outras agências da região ou ainda os serviços disponíveis pela internet. O governo de Portugal anunciou hoje que a Força Nacional vai assumir o controle do combate ao incêndio que vem atingindo a região do Algarve, uma área turística. 1000 bares, 1000 grupos de bombeiros trabalham no combate ao fogo. Cerca de 2.500 famílias já deixaram suas casas e as chamas estão fora de controle. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Após 5 dias de incêndios provocados pela onda de calor que afeta o hemisfério norte, os bombeiros lutam contra os fortes ventos para controlar as chamas no distrito de Monchique, na região turística do Algarve, ao sul de Portugal. Quem vive no local está com medo. Muito medo do fogo. Muito medo. Por quê? Muito triste. Vilarejos inteiros já foram evacuados. Mais de 7.000 moradores abandonaram suas casas às pressas. Já são 32 feridos, segundo o último balanço da Proteção Civil do país. Esse vídeo gravado de um celular mostra uma enorme nuvem de fumaça chegando à cidade. Muito homem. Acho que são muitas pessoas, mais de 1.000 homens, 300 carros, 3 aviões. É muita coisa e mesmo assim não conseguem controlar o fogo. Criticado por ter se manifestado somente pelas redes sociais, quando o incêndio no Algarve já tomava grandes proporções, o primeiro-ministro português finalmente fez um pronunciamento ao país hoje. Ele enalteceu o trabalho dos bombeiros, mas adiantou que por causa dos ventos fortes e do ar seco que vem do norte da África, dificilmente as chamas serão controladas nos próximos dias. Há razões específicas. Gostaria de agradecer todos aqueles que são parceiros da autoridade nacional no trabalho desenvolvido e, sobretudo, as mulheres e os homens que, em nome de todos nós, travam um difícil combate em Monchique, que seguramente irá prosseguir nos próximos dias. Um drama que também vivem os moradores de uma pequena vila a 80 quilômetros de Valência, na Espanha.
Mais de 2.500 residentes foram retirados do local. Com temperaturas superando os 45 graus e sensações térmicas que passam dos 50 graus, o verão na Península Ibérica vem prejudicando o trabalho dos bombeiros. Em toda a Espanha, ao menos 5 pessoas já morreram por causa do calor. O governo espanhol teme que agora, com o incêndio que destrói grandes áreas florestais, a situação fique ainda mais complicada. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Vamos por aqui embaixo um bocado. Subiu para 347 o número de mortos na Indonésia, depois que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Lombok no último domingo. As equipes de resgate continuam o trabalho em busca de sobreviventes. Segundo as autoridades, cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas e pelo menos 165 mil estão sem casa. Hoje, mais aviões com medicamentos e alimentos deixaram a capital, Jacarta, em direção aos locais de difícil acesso. Na Venezuela, a Suprema Corte ordenou hoje a prisão de um dos líderes da oposição, Julio Borges, por ser supostamente um dos responsáveis pela tentativa de assassinato do presidente Nicolás Maduro durante um discurso no último sábado. Outro deputado da oposição, Juan Requesens, foi preso ontem à noite pela mesma acusação. Os dois políticos tiveram hoje a imunidade parlamentar retirada pela Assembleia Nacional Constituinte. Segundo o governo chavista, 2 explosões provocadas por drones tinham Maduro como alvo e 19 pessoas estão ligadas ao suposto atentado. Todos já tiveram suas contas bancárias congeladas, bens apreendidos e ordem de prisão. Eles são acusados de traição à pátria e tentativa frustrada de homicídio doloso. 6 pessoas foram presas. A oposição classificou o ataque como uma farsa. Agora há pouco, Washington anunciou novas sanções contra a Rússia. Veja o que o Trump está aprontando. O governo americano alega que Moscou violou leis internacionais ao usar armas químicas. Os Estados Unidos se referem ao caso do ex-espião russo Sergei Skripal, envenenado em março deste ano em Salisbury, na Inglaterra, onde vivia exilado com a filha. O governo russo nega as acusações de ser o responsável pelo ataque químico. As sanções devem começar a valer a partir do próximo dia 22, mas a Casa Branca não divulgou quais são essas sanções. O governo chinês contra-ataca os americanos em mais um capítulo da guerra comercial entre os dois países. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. Ação e reação. Um dia após os Estados Unidos divulgarem a imposição de tarifas adicionais de importação de 25% sobre 16 bilhões de dólares em produtos fabricados na China, o governo chinês respondeu com a mesma medida. Pequim vai implantar as mesmas taxas impostas pelos norte-americanos a partir do dia 23 de agosto. É a mesma data que o governo Trump anunciou começar as cobranças adicionais. A lista, divulgada pelos Estados Unidos, de quase 280 produtos chineses que terão impostos extras, inclui motocicletas e máquinas industriais. Já a retaliação da China atinge mais de 330 produtos norte-americanos, como automóveis e combustíveis como carvão e gás natural. A guerra comercial entre China e Estados Unidos teve início no mês passado, quando o presidente Donald Trump impôs 25% de tarifa sobre 34 bilhões de dólares em produtos da China. O governo chinês contra-atacou com tarifas do mesmo valor. Antes mesmo de ser eleito presidente, durante a campanha eleitoral, Donald Trump já ameaçava pressionar a China para obter concessões com o objetivo de equilibrar a balança comercial entre os dois países. Isso porque os Estados Unidos compram mais do que vendem para os chineses. Mas, segundo especialistas, a estratégia de Trump não é boa para ninguém. Este economista americano defende o diálogo para acabar a disputa comercial entre as duas potências mundiais. É preciso haver paz política e comercial entre chineses e americanos, porque se existir uma desavença entre China e Estados Unidos, será ruim para todo mundo. Isso afeta todas as civilizações.
Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Na Argentina, o Senado começou a sessão que vai definir se o país legaliza ou não o aborto até a 14ª semana de gestação. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Nos últimos dias, pessoas contrárias ao projeto e lideradas pela igreja aumentaram suas mobilizações diante da possibilidade de que a legislação tenha o aval do Senado. Milhares de argentinos se reuniram aqui na praça em frente ao Congresso. O espaço foi dividido entre quem apoia e quem é contra o projeto de lei. No setor que se opõe à lei, tinha até religiosos escutando confissões. A ação foi justificada por este padre. Acho que às vezes o mal tem que golpear a gente com força, para a gente perceber o que não queremos perder, que é o dom da vida. Os sacerdotes têm que estar na frente de batalha, rezando com o povo de Deus. Do outro lado, os panos verdes com o slogan da campanha a favor do aborto predominavam. Algumas manifestantes mostravam preocupação com os cálculos da imprensa de que a maioria dos legisladores estaria contra o projeto. Está complicado. O que temos que fazer é ficar na rua todas juntas. Temos que continuar lutando, porque tem que ser lei. É o nosso direito. A lei analisada pelos senadores nesta quarta determina que as mulheres tenham acesso ao procedimento até a 14ª semana de gestação. Após este prazo, somente será permitido em casos de estupro, má formação grave que não permita a vida do feto fora do útero e risco para a saúde ou para a vida da mulher. Os médicos que não queiram realizar abortos deverão se inscrever previamente em um registro do hospital. Para ser aprovada, a lei precisa de 37 votos dos 72 senadores. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. As informações até agora dão conta de que o projeto não será aprovado pelo Senado argentino. Mas veja que interessante, na Argentina, quem discute aborto é o legislativo. Aqui, como o legislativo não discute, a justiça tomou para si essa tarefa que não é dela. As 3 mulheres e os 2 homens que foram presos por manter 11 crianças em condições miseráveis em uma região desértica do Novo México são acusados de treinar o grupo para tiroteios em massa nas escolas do país. A afirmação é dos investigadores. As crianças, com idades entre 1 e 15 anos, teriam sido submetidas a uma espécie de lavagem cerebral. Hoje, no acampamento improvisado, agentes encontraram os restos mortais de um menino de 4 anos que estava desaparecido desde o ano passado. Agora o esporte. Hoje, 3 brasileiros entram em campo pelas 8ª de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo terá desfalques importantes no Maracanã. O atacante Lucas Paquetá, suspenso pelo 3º cartão, e o peruano Paulo Guerreiro, que se despediu na tarde de hoje ao acertar sua transferência para o Internacional. Nosso papel é isso, é encontrar alguém que possa cobrir a posição, que possa exercer as funções que ele vem exercendo, que possa agregar ao nosso jogo, mesmo que seja com características diferentes das dele. No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes não tem problemas para escalar o time, dono do melhor ataque da Libertadores com 15 gols. O argentino Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, é um dos reforços para o mata-mata. A equipe se apresenta maduro no jogo fora de casa, sabe quando tem que defender, quando tem que atacar. O mais importante é não tomar gol e bueno, na hora que chegar a fazer. O confronto desta noite coloca frente a frente os 2 finalistas da Copa do Brasil do ano passado. Em 2017, o Cruzeiro levou a melhor nos pênaltis. Empate por 1-1 no Rio de Janeiro e 0-0 aqui em Belo Horizonte. Curiosamente, Cruzeiro e Flamengo são os campeões que estão há mais tempo no Brasil sem ganhar a Libertadores. O único título rubro-negro foi conquistado em 1981. E o time mineiro foi bi em 97. O Corinthians também começa hoje sua caminhada para chegar às quartas de final da Libertadores. Fora de casa, o desafio é o Colo-Colo, o pior classificado na fase de grupos. Com todos os titulares à disposição, Osmar Loss falou sobre o confronto contra os chilenos. Fazer um bom resultado daqui, é claro que está nos nossos planos. Se possível, a gente sair com vitória. Nós não vamos abrir mão da nossa forma de jogar. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas a gente está muito confiante, muito seguros daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, não passa pela nossa cabeça
um resultado que não seja um resultado positivo aqui. O São Paulo inaugurou no estádio do Morumbi um espaço para homenagear as principais estrelas que passaram pela equipe. A reportagem é de Luiz Ceará. Calçada da fama em Hollywood? Que nada! O São Paulo inaugurou sua própria calçada e, claro, as estrelas não faltaram. 99 ídolos que fizeram história com a camisa do tricolor foram eternizados nesse espaço. E eles que tanto deram para a equipe se emocionaram. É muito difícil descrever em palavras a emoção que eu estou sentindo hoje aqui. Primeiro agradecer ao São Paulo, né, por ser esse clube tão grande e ao mesmo tempo ter essa sensibilidade, né? Mostra todo o reconhecimento que a gente fez aqui no São Paulo Futebol Clube. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui eternizado aqui na calçada dos ídolos aqui. Teve ídolo que foi pego de surpresa com a homenagem, justamente quando tomava um drink com um certo imperador. Estava primeiro lá no Rio tomando um Danone com meu irmãozinho Didico, e quando eu recebi quando ligaram para mim, falaram, você vai ser homenageado, tem que estar aqui terça-feira às 7 horas, eu não acreditei. Eu só pensei em dar outro passe a lá Ronaldinho do Paraguai para o Mineiro fazer o gol. A festa em homenagem para os ex-jogadores do São Paulo foi uma iniciativa do Raí, do Ricardo Rocha e do Lugano, que estão à frente do futebol do São Paulo. O bom momento do clube, que lidera o Campeonato Brasileiro, também foi assunto da festa. A gente tem que ter calma, né? Pés no chão, já falei isso até para o Aguirre, pés no chão, isso é importante demais. Tomou um susto agora contra o Colônia e foi bom esse susto. Para baixar, falar, estamos aqui ainda, tem muita coisa para acontecer. O difícil agora é manter a regularidade. Se o São Paulo conseguir manter uma regularidade, com certeza ele tem chance de ser campeão. Tem muito que acontecer ainda, mas a gente torce para que volte a ser novamente aquele grande campeão, grande gigante. Que o caminho dos ídolos inspire essa molecada aí. Quem sabe a calçada não vira um calçadão. É hora da previsão do tempo com a Luciana Camargo. Oi, boa noite. Uma frente fria avança rapidinho, chega ao sudeste amanhã, mas ela tem mais potencial para frio do que para chuva. Não que não vai chover sim, mas pancadas de chuva bem diferentes das que a gente teve no começo da semana e que surpreendeu muita gente no sudeste. Nos últimos 10 dias, 3 frentes frias passaram pelo sudeste, trouxeram chuva atípica, choveu forte, choveu até granizo, né? Tanto que Vitória foi a única capital aqui da região que não conseguiu atingir nem mesmo superar a média de chuva prevista para todo o mês de agosto. Quem se beneficiou também com essa chuva foi o Cantareira. O sistema começou com 39,1% da capacidade no dia 1º de agosto. Hoje, dia 8, está com 39,9% da capacidade, um aumento de 0,8% no nível do reservatório. Isso não quer dizer que o Cantareira saiu do amarelo. Não saiu do amarelo, não. E a gente tem que continuar a economizar água, mesmo porque vai chover em pontos isolados do sudeste até sexta-feira. Depois disso, uma massa de ar seco volta a predominar e o tempo volta a ficar seco, aquela secura que a gente teve há uns dias atrás, você lembra? Pois é. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã. Aqui no sudeste, as pancadas de chuva vão atingir toda essa área em azul, área que cobre tanto BH quanto São Paulo e a capital Rio de Janeiro também. No extremo sul paulista, assim como no norte e no leste da região, o sol vai predominar nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha no sul, falando em sol, porque ele também vai predominar em praticamente toda a região. Há previsão de pancadas de chuva para o norte do Paraná e chuva fraca aqui para o litoral gaúcho. Lá no centro-oeste, as pancadas de chuva elas vão se concentrar nessa área em azul, que pega a capital Campo Grande, Goiânia e também o Distrito Federal. Chuva deve ocorrer mais na parte da tarde em pontos isolados. Nas demais áreas, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva não. Falando em sol, vamos lá para o Nordeste, porque ele também dita as regras em todo o interior da região. Não há previsão de chuva para lá. Chuva mesmo a gente vai ter no noroeste do Maranhão, principalmente na parte da tarde, naquela área em laranja, no litoral das praias, desde do Rio Grande do Norte até Sergipe, pode ser que garoe ou
chova fraquinho. E no norte do país, as pancadas de chuva estão previstas para desde o Acre até o Amapá e nordeste do Pará. No mais, sol entre nuvens. No que diz respeito às temperaturas, o dia vai começar com 14 graus em São Paulo, 16 em Brasília, 23 em Belém e também em Macapá. À tarde, enquanto os termômetros não vão passar dos 17 graus em Porto Alegre, 21 em Florianópolis, eles vão chegar aos 35 graus em Manaus e 38 em Palmas, no Tocantins. Bem, eu espero que o seu finalzinho de quarta-feira seja muito tranquilo e que a sua quinta-feira seja muito produtiva. Eu te espero aqui amanhã. Tchau, tchau. A cantora Demi Lovato cancelou a turnê que faria na América do Sul em novembro. Ela passaria pelo Brasil entre os dias 19 e 27, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Demi decidiu focar na recuperação da saúde após sofrer uma overdose no último dia 24 de julho. Quem comprou ingressos poderá pedir o reembolso a partir do dia 15 deste mês pelo site e e-mail que estão no seu vídeo. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.